Então vem comigo, vem comigo. Ó, agora a gente vai treinar com uma sequência de questões. Nós vamos da questão 13 a 19. 13 a 19 agora neste vídeo. Nessas questões, eu priorizei o C, índice de indeterminação do sujeito, e o C, PIV. Então, são questões que trazem prioritariamente esses dois Cs. O C, índice de indeterminação do sujeito. Lembra que o C, índice de indeterminação do sujeito, é aquele que tem o sentido de alguém, não se sabe quem, trabalha muito naquela seção. A função dele é tornar o sujeito indeterminado. E o verbo, em geral, não é transitivo direto. O verbo não será transitivo direto. Por quê? Porque se for transitivo direto, será PA. Lembra? Quando C é índice de indeterminação, outra coisa que você não pode esquecer é que o verbo fica sempre na terceira pessoa do singular. Sempre. Outro C que você vai ver muito aí nas questões é o C PIV, parte integrante do verbo, que é aquele dos verbos pronominais. Eu me queixo, tu te queixas, ele se queixa. Tá bom? Então, vamos embora. Eu coloquei aí 455 frases e questões. Vamos embora lá. Vive-se melhor no interior. Vive-se melhor. Esse C é o quê? Alguém. Não se sabe quem. Vive. Índice de indeterminação do sujeito, código 1. Repare que o verbo fica sempre na terceira pessoa do singular. Letra B. Uma mentira repetida à exaustão torna-se verdade. Esse C faz parte do verbo. É o verbo tornar-se. O C do tornar-se será sempre PIV, parte integrante do verbo, código 2. Letra C. Se você se divorciasse, certamente trocaria tudo. O verbo é divorciar-se. Eu me divorcio, tu te divorcias, ele se divorcia. Esse C faz parte do verbo, é o C PIV. Já na letra D, reclama-se de tudo. Esse C tem o sentido de alguém, qualquer um, todo mundo, reclama de tudo. Esse C é índice de indeterminação do sujeito, ou PIS, pronome indeterminador do sujeito. Tá bom? Então agora você vem comigo da questão 13 a 19, começando leve, terminando pesado, tá? Então vamos lá. Nele, os países se comprometeram à proteção da camada de ozônio. Qual é a classe morfológica da partícula C? Os países se comprometeram. Você vê que o Instituto OCP, ó, é banca que gosta do C, ó. Muita gente ficou em dúvida entre C e D. Indeterminação do sujeito não poderia, por quê? Porque quando a indeterminação do sujeito, o verbo fica sempre no singular. E não é o caso. Apassivador também não é, porque não quer dizer os países foram comprometidos. Não, não é. E expletiva não é, porque não dá para ficar retirando da frase, os países comprometeram. Então, a galera ficaria em dúvida entre C e D. Só que aí, você pense no verbo. Pense no verbo. O verbo não é comprometer. O verbo é comprometer-se. Eu me comprometo, tu te comprometes, ele se compromete. Parte integrante do verbo. Mesmo que ele tenha sentido reflexivo, se ele faz parte de um verbo pronominal, ele é PIV. Mesmo que ele tenha um sentido reflexivo. Questão 14, de novo, Instituto OCP. A banca aqui traz um C. Ela diz desse C do anúncio, que é tranquilo, você já conhece esse C do anúncio. Precisa-se de doação de roupas e calçados. Ora, aí ela pega essa frase do anúncio e pergunta o seguinte, ó. Considerando, leia a partir daqui. Considerando essa informação, assinale a alternativa que apresenta a função correta da palavra C nesse anúncio. Ora, quando você vai ao anúncio, ó, precisa-se de doação. Ó, repare, esse C tá ligado a verbo transitivo indireto. Quem precisa, precisa de. Inclusive, ele vem seguido de preposição.
Tá, além disso, o verbo tá na terceira pessoa do singular e tem o sentido de alguém, qualquer um. Sabe quem? Esse C você já conhece, índice de determinação do sujeito. Questão 15. No trecho, elas se suicidam, já falei sobre isso hoje. A palavra em destaque é. Então veja, a OCP. A banca te deu aí algumas opções, tá? Sei lá, acho que o máximo que a pessoa ficaria em dúvida seria aí entre B e C. Sei lá, porque ó, a passivadora não é. Eu não consigo passar para passiva. Elas são suicidadas. Não. Ó, índice de determinação também não é porque o verbo está no plural e quando é índice é sempre singular. Realce não é porque não dá para ficar nessa de que pode sair da frase, elas suicidam. Então o máximo que a pessoa ficaria em dúvida aí seria entre B e C. E aí você olha para o nome do verbo. Esse é o verbo suicidar-se. Trata-se de um verbo pronominal. Resposta, letra B, integrante do verbo. Tudo bem? Estão me ouvindo? Todo mundo aí me ouvindo? Tá tranquilo? Vem, que a gente está na aula do C. E a gente está no vídeo do C, índice de indeterminação do sujeito versus C, PIV, parte integrante do verbo. Para fechar o vídeo, nós vamos até a questão 19, FGV. Vem. FGV, concurso para área fiscal. A banca traz esse C do trata-se. Trata-se, portanto, de um assunto relevante. Ah, essa aí é manjada. Você já conhece isso. O C do trata-se de. O C do trata-se de é sempre, essa aí você já conhece, índice de indeterminação do sujeito. Resposta letra E. Questão 17. A banca traz um texto e pede o seguinte. A frase em que o vocábulo ser mostra a função de indeterminar o sujeito, a banca quer um índice de indeterminação do sujeito. Tudo bem? Então, você sabe que quando ele é índice de indeterminação, o verbo fica sempre no singular, tá bom? E ele tem o sentido de alguém, não se sabe quem. Vamos lá, vamos procurar. Letra A. Somos levados ao questionamento se nossa sociedade corre o risco. Somos levados ao questionamento disso. Há aqui uma preposição que está implícita, questionamento de, entendeu? Essa preposição foi omitida, mas quando você a coloca aqui, fica fácil ver que esse C é igual a disso, questionamento disso. Esse C é conjunção integrante, não é a letra A. A letra B, se deveriam servir para mostrar indignação. Essa aí precisava do texto. Eu coloquei aqui para você ver, ó. Se deveriam servir para mostrar indignação, mostram, muitas vezes, um preconceito medieval. Gente, esse C é demais. Peraí, olhe para mim. Olhe para mim. Eu sei que não é a letra B, você sabe que não é a letra B. Jamais seria a letra B, porque esse C está ligado a verbo no plural. E o C, índice de indeterminação, está sempre ligado a verbo no singular. Tudo bem? Não é a letra B. Mas vamos dar uma olhada nesse C da letra B? Olha esse C. Vamos classificar esse C? Que demais esse C. Olha aqui, ó. Se deveriam servir para mostrar indignação, esse C está iniciando uma oração. É uma conjunção. Se deveriam servir. E repare que ele, ó, olhe para mim. Quando ele é conjunção, você sabe que ele pode ser integrante, condicional, causal ou concessiva. Lembra? Quando você olha para ele, ó, se deveriam servir para mostrar indignação, mostram muitas vezes um preconceito. Há uma oposição entre o que eles deveriam fazer e o que eles fazem. Esse C é coisa linda. Não era ele, mas vamos curtir esse C. Esse C é igual a embora. É conjunção concessiva. Não é a letra B e a letra B tá demais. Há uma oposição entre o que eles deveriam fazer, deveriam servir para isso, mas mostram muitas vezes isso. Que legal. Tá, mas não é a letra B. Vamos embora para C. No campo da religiosidade,
o fanatismo se mostra. Bom, esse C é indeterminador? Não, porque o fanatismo mostra a si mesmo, reflexivo. Ele mostra a si mesmo. D, hoje, muita gente ficou em dúvida entre D e E. Muita gente ficou em dúvida entre D e E. Só que, vamos embora para a letra E. Preconceito não se tolera. Eu vou pular para a letra E. Eu não consigo dizer que preconceito não é tolerado. Eu consigo passar para a passiva analítica. Entendeu? Entendeu? Preconceito não é tolerado. Então, não pode ser a letra E. Resposta a letra D. Hoje fala-se muito. Esse C é indeterminação do sujeito. Tá bom? Rapidinho, então, só para voltar ao C que não era condicional, tá? Só para curtir no final. Então, vamos para a questão 18, mas antes de eu abandonar a 17, muita gente perguntou, Adriano, eu achei que esse C fosse condicional. Sabe por que ele não é condicional? Porque é uma ideia de oposta. Olha o que ele diz aqui, se deveriam servir para mostrar indignação, em vez deles mostrarem indignação, eles mostram um preconceito. Entendeu? Em vez de eles se indignarem com a situação, eles são preconceituosos. Claro, você tem de ir ao trecho e entender o que está escrito, senão você não consegue ver esse valor concessivo. Mas havia uma ideia de concessão, porque isso não é uma hipótese, caso eles mostrem indignação. Não é isso que ele está falando. Esse não é igual a caso. Há aqui uma ideia oposta. Deveriam servir para isso, mas mostram muitas vezes isso. Demais. Resposta à letra D. Bora, questão 18. Adriana, letra D não é PA, vou voltar para te ajudar. Letra D não é PA. Por que não é PA? Letra D é índice de indeterminação do sujeito. Por quê? Quando é PA, você consegue transformar na passiva analítica. Olhe para a letra D e veja se você conseguiria transformar na passiva analítica. Você não conseguiria. Até porque ele está seguido de preposição, não há nada que possa ser sujeito. Quando C é PA, presta atenção, quando C é PA, há sujeito, é o sujeito paciente. Nesse caso, cuidado com a recaída, não poderia ser PA porque ele está seguido de preposição, entendeu? Está seguido de preposição, o que vem aí ao lado não pode ser sujeito, tá bom? Então, é índice de indeterminação do sujeito, tá bom? Alguém fala sobre intolerância. Eu não consigo transformar na passiva analítica sobre intolerância falada, não dá. Questão 18, vai, mais uma da FGV. A FGV aqui, ela traz 3, 6. E quer que você marque a alternativa correta sobre esses 3, 6. Podemos? Então venha comigo. Primeiro, promete-se a simplificação. Promete-se a simplificação. Então vamos lá. A simplificação é prometida. Você não consegue transformar na passiva analítica? Sim, você consegue dizer é prometida. Isso aqui está sem preposição, pode ser sujeito. A simplificação é prometida. Esse C é PA. Vamos embora para o 2. Relaciona-se com o regime de cobrança. Eu me relaciono, tu te relacionas, ele se relaciona. Então, esse C aqui faz parte do verbo. O verbo é relacionar-se. Esse C é PIV. Tudo bem? Vamos para o terceiro. É o simples. Pode-se estimar que ele facilita a vida de algo como. Então, vamos lá. Pode-se estimar isso. Isso pode, não equivale a isso, pode ser estimado. Você já está resolvendo as questões assim, passando para a passiva analítica automaticamente, como se você dissesse, isso pode ser estimado, né? Pode-se estimar isso, isso pode ser estimado. Eu consigo transformar, pode-se estimar em
pode ser estimado. Eu consigo transformar na voz passiva analítica. Quando você consegue fazer isso, dá para ver que esse C é PA. A banca quer a classificação dos 6. Resposta, letra D. A mesma classe em 1 e 3, tá bom? Dri, por que na 1 não é índice de indeterminação do sujeito? Porque há um sujeito. Promete-se a simplificação. Por que esse C não é índice? Porque ele vem seguido de sujeito. Porque eu consigo transformar na passiva analítica. A simplificação é prometida. Quando você tiver a dúvida, olhe para o que vem depois. Isso aqui, esse A não é artigo? Se é artigo, então é porque isso tem estrutura de sujeito. Por isso que esse C, então a pergunta aí do chat foi, Dri, por que o C da frase da 1 não é índice de indeterminação? Ele não é índice de indeterminação porque eu consigo passar para a analítica, entendeu? Dri, por que no 2 não é voz passiva analítica? Voz passiva analítica na 2? Não. Como assim? A 2 não é. Eu acho que não foi essa pergunta que você quis fazer. Por que o C na 2 não é PA, né? Eu acho que a pergunta é essa. Porque passiva analítica não poderia. Né? Isso aqui não é a estrutura de passiva analítica. A pergunta acho que foi, por que esse C não é PA? Porque é o verbo relacionar-se. Eu me relaciono, tu te relacionas, ele se relaciona. Não é relacionado. Esse ser faz parte do verbo, entendeu? Não é, até porque cadê o sujeito? O que é relacionado? Entendeu? Não há estrutura de passiva. Não é relacionado. Relaciona-se com, não é relacionado. O que é relacionado? Então ele não está passivando, ele faz parte do verbo. Agora, na 3, ele está. Isso pode ser estimado. Aí sim é passiva analítica. Por isso, resposta letra D. Vem, FGV é sempre mais difícil. Questão 19. O homem nunca poderá ser igual a um animal. Ou se eleva e torna-se melhor, ou se precipita e torna-se muito pior. A banca agora traz 3 Cs. E ela diz, sobre as ocorrências do vocábulo C nesse pensamento, assinale a alternativa correta. E aí? A banca está querendo que você marque aqueles que são iguais e aqueles que são diferentes. E ela já fala que pelo menos um deles é reflexivo ou recíproco. Então, dê uma olhada nas opções, porque as opções te ajudam a entender o que a banca quer. Então, depois de comparar as alternativas, você volta à frase. Volte à frase agora comigo e me diga, o homem nunca poderá ser... Leia desde o início, senão você não vai conseguir entender. O homem nunca poderá ser igual a um animal. Ou se eleva... Então, peraí. Ele está falando do homem. Então, peraí. Ou o homem eleva a si mesmo, esse ser é igual a si mesmo, e torna-se melhor. Então, vamos lá. O primeiro C é reflexivo. Tá, vamos ver o segundo. Torna-se melhor. Torna-se melhor é o verbo tornar-se. Isso aqui é manjado. É o CPIV. É o verbo tornar-se. Você já fez várias dessa. Vamos ver o outro. Ou se precipita e torna-se muito pior. Vê, quando ele diz ou se precipita, ele não está precipitando a si mesmo. Então, o primeiro e o terceiro C são iguais. O segundo é diferente. Conseguiu ver? Resposta, letra E. A segunda ocorrência tem valor diferente das demais. Tudo bem? Então, neste vídeo, a gente treinou com questões de C reflexivo, C PIV, parte integrante do verbo. Entendeu? Quando é que o C é PIV? Quando ele faz parte de um verbo pronominal. É resolvendo questões que você vai se acostumando com esses verbos pronominais. O verbo tornar-se é um deles. Você viu aí? Aparece em várias provas. No próximo vídeo, você vai com mais uma sequência de questões em que nós vamos priorizar o C conjunção. Quando o C é conjunção, não esqueça, o que ele pode ser quando ele é conjunção? Conjunção integrante.
conjunção condicional, conjunção causal e conjunção concessiva. Vamos embora lá.